E é muito curioso isso, porque de certa forma, se a pandemia ela está ainda, né, muito associada a interpretações equivocadas da ciência ou a embates, né, discussões que são de um foco peculiar, como se a ciência fosse uma discussão de opinião, né, e não e não dentro da dinâmica, né, que até tem a ver com opinião, mas aquela não é uma opinião pessoal, ela tem que ser balizada por fatos, né, e ela tem um processo de trabalhar o contraditório e a refutação, né, especialmente a ciência empírica, eu estou falando, né, que não é o do debate eu acho, né, eu acho que é melhor, ou então eu faço isso porque eu sou de direita, ou eu faço isso porque eu sou de esquerda. Né. Então, curiosamente, apesar dessa de fato de existir uma certa ideologia, que sempre houve, mas agora parece que a coisa está muito mais aguda, né, uma ideologização das posições científicas, muita gente foi atrás de respostas que consideravam mais confiáveis. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Luiz Fernando Toffoli, que é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, 1996, residência médica em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina em Psiquiatria também pela Universidade de São Paulo em 2004. Atualmente, o Toffoli é professor doutor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é cofundador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, LEIPSI, e membro permanente dos programas de pós-graduação em Ciências Médicas, concentração em saúde mental e em saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Foi docente no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, de 2002 a 2013. Ele tem experiência nas áreas de saúde mental, psiquiatria, atuando principalmente em políticas públicas de drogas e saúde mental, ayahuasca e saúde mental em atenção primária. Toffoli, obrigado pela tua participação aqui. É uma alegria receber você aqui. E eu que já queria começar perguntando o seguinte: você tem trabalhado com um tema tabu, que é o uso de drogas para fins medicinais, a liberação de algumas drogas. O que te levou a se interessar pelo tema? Bom, Marcelo, em primeiro lugar, muito grato pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês aqui, com você, né, e com quem está ouvindo no Espaço Recíproco. Bom, esse tema é o tema de política de drogas e o tema mais específico do uso terapêutico de psicodélicos enfim, da chamada ciência psicodélica, né, que também envolve a experimentação, a respeito dos efeitos, estudos de neurociências, de neuropsicologia em relação ao efeito causado pelos psicodélicos, né? Isso é uma coisa que começa tardia na minha carreira, como na maior parte das vezes dos pesquisadores desse campo. Né? São pessoas que já estavam trabalhando com outra coisa, e aí você acabou de ler o resumo do meu Lattes, e ele pode soar um pouco estranho, né? Porque é saúde mental na atenção primária, né? Políticas de drogas e, mais recentemente, o campo da ayahuasca, e até poderíamos expandir, né, para outros psicodélicos. Então eu comecei trabalhando, né, nesse campo de políticas públicas, com um engajamento, né, na questão da luta antimanicomial, vamos dizer assim, usar esse termo, que seria principalmente no sentido de você fazer a valorização da autonomia dos portadores de transtorno mental, de você criar políticas mais inclusivas, né, para as pessoas que têm transtornos mentais, principalmente transtornos mentais graves, e vinculado a uma questão de políticas públicas. Com o tempo, eu fui percebendo, então assim, são dois caminhos na verdade. Então eu trabalhava com isso, trabalhei com isso bastante tempo em Sobral, especificamente nesse ponto de saúde mental da atenção primária, que eu inclusive continuo trabalhando na Unicamp, mais na prática, mais como diversos campos de treinamento para os residentes e para os alunos de medicina. Mas um desdobramento que aconteceu, e que essa foi uma virada que acontece mais ou menos em 2011 e 2012, é que o campo que se mostra mais ameaçado
nas políticas públicas de saúde mental, a partir daquele momento, foi o de política de drogas. É quando se começa a fazer se fazer propostas de internações generalizadas, internações compulsórias para os portadores, para os usuários, né, de problemáticos, principalmente usuários problemáticos de crack. E existe uma explosão, né, nessa época do interesse pelo tema e também de financiamentos que, de certa forma, vão dar no que está acontecendo hoje em dia, que é o mega financiamento de recursos que não são do SUS, na verdade, e que ficam meio que entre a atenção, entre a saúde mental e entre o SUAS, né, que é a assistência social, que são as comunidades terapêuticas, né? Então eu entendi que esse campo de política de saúde mental, né, estava mais palpitante, era mais relevante a gente discutir essa questão da política de drogas. Da política de assistência, para discutir as políticas de uma forma geral, e aí incluindo segurança pública, a questão da legislação, outras políticas públicas, foi um pulinho. Né? Então esse foi o caminho para esse campo. O outro campo, o campo dos psicodélicos e mais especificamente da ayahuasca, isso teve a ver com uma experiência pessoal minha. Eu fiz parte de um grupo ayahuasqueiro durante 10 anos, um desses grupos religiosos, né, que fazem uso da ayahuasca, no caso a União do Vegetal. E eu, evidentemente, por ser um acadêmico, né, por isso ter uma implicação na saúde mental, eu estudava o tema, mas estudava não academicamente, estudava por estudar, assim, como por diletantismo. Quando eu cheguei na Unicamp em 2013, eu decidi que era o momento de investir em pesquisa mesmo. Foi o mesmo ano que eu saí da União do Vegetal também, e aí eu, de certa forma, não é possível você se distanciar completamente desse campo, até porque as experiências, as vivências, as percepções, os insights ganhados, né, nesse período, eles vão influenciar como eu vejo o tema. Eu não acho que exista pesquisa absolutamente etérea que se desconecte da experiência pessoal do pesquisador, né? Mas, de certa forma, eu senti que eu precisava investir de uma maneira mais acadêmica no tema, e assim que começou. Né? Paralelamente, eu comecei a trabalhar nessas duas linhas que antes eu não trabalhava. Uma é um deslocamento previsível do meu percurso, e o outro tem a ver mais com uma questão pessoal. Mas justamente aí que você mencionou a ayahuasca, você pode nos explicar o que é e quais seriam os seus principais benefícios? Então, a ayahuasca é uma bebida de origem indígena. Tem aproximadamente 70 ou mais grupos indígenas, né, nações indígenas da América do Sul, que fazem ayahuasca, usam ayahuasca de várias maneiras diferentes, né, formas diferentes de preparo e também de ambiente no qual esse uso ritual é feito. Né? Alguns usam para caçar, outros usam para celebração, outros usam para rituais de cura, outros usam para ritual de adivinhação, e nesse universo tem inclusive até o uso para o que se entende como de bruxaria, vamos dizer assim. Né? Mas é uma bebida psicoativa, ela é um psicodélico, e ela é composta pela decocção, portanto a fervura durante um longo prazo, de água e duas plantas. Um cipó, da família Malpighiaceae, que se chama Banisteriopsis caapi, que é conhecido como cipó de ayahuasca, e dentro dos grupos religiosos tem nomes diferentes, né? Pode ser conhecido como mariri ou jagube. E, bom, ambas as plantas são amazônicas, né? E uma outra planta que é um arbusto da família Rubiácea, que é a família do café, inclusive ele fisicamente parece mesmo um pé de café, que é Psychotria viridis, o nome científico, que tem o nome popular de rainha ou chacrona. E aí a chacrona ela contém um psicodélico clássico, né? Quando a gente diz psicodélico clássico, são os que ativam receptores cerebrais do neurotransmissor serotonina, na verdade um receptor específico. E, porém, se você ingerir qualquer coisa que tenha DMT, a DMT é degradada por uma enzima que está presente tanto no nosso sistema digestório quanto no nosso cérebro. E então como é que funciona esse chá? É porque no cipó existem um outro conjunto de alcaloides, de princípios ativos, que são chamadas beta-carbolinas. E essas beta-carbolinas inibem
a enzima que faz a degradação da DMT. Então a DMT consegue entrar no sistema digestório, ir para o cérebro e funcionar ali por mais ou menos umas 4 horas. Enquanto o uso da DMT, vamos dizer assim, em pesquisas científicas, que tem até acontecido recentemente, tem que ser por meio injetável, né? Para justamente não pode ser, se você ingerir, não vai funcionar. E no uso, vamos dizer assim, social, recreativo, as pessoas fumam, né? Porque é uma outra forma de evitar a passagem pelo sistema digestório. Mas esses efeitos, tanto injetado quanto fumado, são muito rápidos e duram em torno de 15 minutos. Com a combinação, né, das duas plantas, o efeito ele fica menos intenso e mais longo. Né? E é importante frisar que no caso específico da ayahuasca, que também é conhecida como daime, né, as pessoas chamam de chá do daime, chá de santo daime, na União do Vegetal é conhecido como vegetal ou oasca, ela tem um status legal no Brasil por uma resolução do Conselho Nacional de Política de Drogas que é autorizado. Então não se trata de um psicodélico ilegal. Ele está dentro da legalidade para uso ritual e para pesquisa científica. O que a gente já sabe do ponto de vista da ciência empírica a respeito dos benefícios? Né? Primeiro, isso tudo começa com dados coletados pelos antropólogos, né, pelos cientistas sociais, que relatam, né, o que tanto os indígenas que fazem uso para curativo, quanto o relato indireto dos grupos religiosos de que essa bebida, né, essa substância psicodélica, parece ter um efeito positivo na saúde mental. Principalmente para o consumo problemático de substâncias, né, então redução do alcoolismo principalmente, mas também há relatos de redução do tabagismo, redução do consumo de outras drogas. Embora isso a gente ainda tenha dados indiretos, não há, por exemplo, um ensaio clínico específico nesse campo. Né? A gente tem notícia de alguns estudos que estão sendo montados nesse momento, mas a pandemia atrapalhou. E a gente tem estudos já feitos pela USP de Ribeirão e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu colaborei nesse último estudo, no estudo da UFRN, do professor Braulio de Araújo, que é para o tratamento da depressão. No caso, depressão refratária a outros tratamentos. O que é a depressão refratária? É que você tentou pelo menos 2 tratamentos e não funcionou completamente. Então, nesse estudo, a gente demonstra, e ainda é muito cedo para poder dizer que é um tratamento, mas no Brasil foi o primeiro estudo controlado, né? Isso quer dizer que foi dado uma substância que parecia ayahuasca e não era ayahuasca, mas o gosto. Na verdade, não é que o gosto era parecido, mas nenhuma das pessoas que participaram dessa pesquisa tinham consumido ayahuasca antes, então elas não sabiam qual era o gosto. Elas sabiam que a ayahuasca era uma bebida marrom e de gosto ruim e que dava enjoo. Então foi feito um placebo que tinha essas características. E pessoas que tomaram ayahuasca. E aí, comparando com as pessoas que tomaram esse placebo e que tomaram ayahuasca, houve uma melhora de sintomas depressivos depois do 7º dia da administração. Então a gente já tem uma dica, né? Isso paralelo às informações que vêm dos relatos que a gente chama anedóticos, né, que as pessoas contam, ou que foram coletados pelos antropólogos, de uma perspectiva de um efeito positivo para a saúde mental. Então, e aí a gente tem um campo enorme para ser pesquisado no Brasil, porque poucos países têm o privilégio de poder ter que tenha ao mesmo tempo a ayahuasca autorizada para uso científico e que tenha, ainda temos, né, ainda é o nosso caso, apesar da nossa ciência ter sido bastante atacada dos últimos governos, mas ela é um país com grande potencial, com um parque científico potente, né, principalmente na América Latina. Então, isso colocou o Brasil numa posição de privilégio, no sentido de que nas novas pesquisas que têm sido feitas com os psicodélicos, não só com a ayahuasca, mas com psilocibina, LSD, ADMT injetável, enfim, e outras, nós estamos numa posição de produção que é importante. O Brasil está entre os países que, num recente ranqueamento que foi feito, de produções relevantes sobre pesquisa psicodélica, o Brasil está em 3º lugar, né, perdendo só para os Estados Unidos e o Reino Unido. Não sabemos se isso vai durar muito tempo, mas pelo menos a gente está aqui nessa posição, que é uma posição de destaque. Legal, mas conhecendo um pouco a academia, eu imagino que você tenha sofrido
muito preconceito por causa dos seus temas de pesquisa. Apesar de ser um pesquisador que publica regularmente em revistas internacionais conceituadas, é, faz um trabalho aí regular. É isso mesmo? Como que se enxerga essa questão? Olha, eu entendo que a minha percepção pessoal é de que se esse preconceito existe, ele não aparece de uma forma explícita. Né? O que eu posso dizer é que foram poucas vezes que eu senti que houve prejuízo no processo de, de pesquisa, de aprovação no comitê de ética, de mesmo o processo de publicação. As dificuldades de publicação são mais ou menos as mesmas que os brasileiros têm em geral. Né? Eu não sinto que haja algum problema específico nesse campo. Então, talvez por eu já ter chegado no momento em que essa maré estava começando a virar, eu percebo que não foram tantos problemas nesse sentido. Não senti tantos problemas. Talvez se você perguntar para um pesquisador mais antigo na área, talvez o professor Dartil, da Unifesp, ele tenha sentido isso mais na pele. Né? No meu departamento, tenho sido bem recebido, os colegas têm apoiado essa linha de pesquisa. Nem sempre concordamos com tudo, né? Por exemplo, a posição em relação ao status legal das drogas, no campo das políticas de drogas, que eu tendo a ter uma posição que seria dita, sei lá, mais reformista, né? Mais progressista, por assim dizer. Nem todo mundo concorda comigo, mas temos um ambiente excelente no Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria. Eu não tenho nada do que reclamar, na verdade. Então, curiosamente, eu não tenho sentido isso que parece mais ou menos óbvio, né? Essa questão do preconceito. Se ele existir, então ele não está sendo pronunciado na minha frente. Outro assunto polêmico é a liberação da maconha para fins medicinais. Você tem discutido esse assunto muito antes desse tema estar na moda. Conta um pouco como está essa discussão no país, e o que eu quero saber também é justamente se ela tem amadurecido é, nesses anos. Então, ela tem se transformado. Acho que há duas discussões importantes para se fazer nesse campo, que uma é a que está em pleno vapor no momento por conta de um projeto de lei, né, que regulamenta o plantio da maconha para fins medicinais, que é o projeto de lei 399 de 2015, que no momento está tramitando na Câmara. Foi aprovado em uma comissão especial, mas aí propuseram uma requisição para ter que passar no plenário da Câmara, e aí precisa ver se essa requisição é aprovada ou não. Se não for aprovada, vai direto para o Senado. Se ela for aprovada, ainda tem que passar no plenário da Câmara. E esse projeto ele tem sido alardeado por setores ligados ao atual governo Bolsonaro como sendo uma liberação da maconha. Acho que uma das coisas que nós trabalhamos com política de drogas, fazemos muita questão de frisar, é que nós não gostamos do termo liberação. A gente costuma usar o termo ou regulamentação, ou a gente faz uma distinção mais específica, que é legalização ou descriminalização, que são duas coisas diferentes. Então, isso tem a ver com uso social. Toda vez que eu falar uso social, eu estou falando do uso recreativo. Então eu vou falar primeiro disso, para depois a gente. E disso não é o que trata o projeto de lei, para depois a gente falar do projeto de lei. Então a gente faz, no caso específico, né, vamos falar de maconha especificamente, a gente faria duas distinções. Descriminalização significa você tirar o usuário do campo do crime. Na lei brasileira, o portador de drogas para uso pessoal é considerado ainda criminoso. Tem uma série de questões aí sobre a seletividade penal, como é que os juízes decidem a partir da cor da pele e da instrução de quem é pego com drogas, se essa pessoa é condenada por tráfico ou por porte, mas o fato é que ainda é crime. Teoricamente, o porte não configura crime de prisão. Mas se você é uma pessoa que é presa e só é definido depois se é porte ou não, até que isso se define, por exemplo, um estudo do Rio de Janeiro mostrou que demorou 8 meses, em média, para as pessoas em prisão provisória serem consideradas como sendo usuários, né? Então tem gente que fica presa, de fato, né? mesmo que depois o Estado decida que essa pessoa era um usuário. Então,
esse tema da descriminalização é o que está em pauta há muito tempo, na verdade está engavetado há muito tempo no Supremo, né? E que é uma discussão sobre a constitucionalidade de você fazer mal a si mesmo, vamos dizer assim. Supondo que a droga faça mal a si mesmo, e é você que está decidindo isso, a argumentação é de que o Estado não seria justificável, não seria constitucional que o Estado punisse alguém por tomar uma decisão que tem respeito a si mesmo. Seria mais ou menos como se a gente tornasse criminoso alguém que fez uma tentativa de suicídio, por exemplo. Exagerando um pouco na comparação. Bom, então essa é a descriminalização. Legalização é o que aconteceu no Uruguai, o que aconteceu no Canadá e o que aconteceu em vários estados norte-americanos, né, que significa você colocar dentro da esfera legal toda a cadeia produtiva de uma determinada droga, e aí no caso a maconha. E aí nós temos a regulamentação do uso medicinal. A gente tem evidências de variados graus, né, é importante frisar isso, maconha não é panaceia, não vai servir para tudo, né? E mesmo para o que parece ter evidência clínica, ainda há necessidade de vários estudos em vários campos. Mas não há muita dúvida de que algumas dessas coisas já estão bem sedimentadas. Por exemplo, tratamento da dor, tratamento da espasticidade, que é a rigidez muscular causada na doença esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, tratamento de náuseas e perda de apetite para quem tem AIDS especificamente, ou quem tem câncer, né? Isso já está bem sedimentado. E existem algumas coisas que precisam de mais pesquisa. Fibromialgia, Alzheimer, por exemplo, enfim. E mesmo a epilepsia. A epilepsia que é dita assim, já como uma coisa consagrada, porque uma das moléculas da maconha é a que tem indicação de que funciona bem para isso, que é o canabidiol, o CBD, que não é uma molécula que dá o chamado barato, né, não é euforizante. Então, muitas forças conservadoras dizem que, olha, só funciona se for o CBD, e o CBD não dá barato, e funciona para epilepsia. E o fato é que a evidência para epilepsia, embora clinicamente ela seja muito impressionante, né, a gente vê a olhos vistos as crianças que começaram a usar, principalmente crianças que são as que têm epilepsia refratária por doenças genéticas, né, doenças raras, a resposta é impressionante. Mas o número de evidências científicas para isso ainda é pequeno. E cada vez que é feito um estudo, reforça essa impressão clínica positiva, né? Mas o fato é que o THC, que é a molécula euforizante, a molécula que dá o barato, tetrahidrocannabinol, também tem efeitos terapêuticos. No caso da dor e da náusea e da rigidez muscular, é o THC que tem efeito positivo. Então, baseado nisso tudo, a Anvisa já regulamentou. Então, no Brasil já é possível fazer uso medicinal, é caro e é burocrático fazer uso medicinal de óleos de maconha, principalmente, né, por via oral, né, por boca, né, transformado em óleo. Não é tão comum que as pessoas tenham autorização para fumar. E a Anvisa regulamentou isso, né, e regulamentou especificamente esses óleos, essas outras formas que não a fumada. Só que tem um problema, né? Regulamentou, mas nós não temos uma legislação brasileira que permita que esse produto seja feito no Brasil. Então, a planta é proibida. É uma das 8 plantas proibidas, plantas e fungos, né? Proibida. Portanto, você só consegue obter esse tratamento por custos caríssimos, 2 mil, 3 mil reais por mês ou mais. Então, este PL, este projeto de lei 399, ele nada mais faz do que regulamentar a possibilidade da produção nacional para atender essa demanda que já existe, né, e que tem sido sanada, em parte, com associações de cultivo, né, com habeas corpus emitidos pela Justiça, que permitem que esses grupos, né, essas associações, plantem e produzam o seu próprio remédio. Ainda assim é relativamente caro também. Então nós estamos falando de um país com imenso potencial para produtos agrícolas, né? A maconha é um produto agrícola. E o PL organiza isso, organiza o plantio com uma série de regras de segurança,
né? Chega ao nível de dizer como é que tem que ser a altura do muro, se tem que ter câmera, como é que funciona o sistema de segurança. O PL não permite o uso fumado, e ele também regulamenta, autoriza o plantio científico, que é outra coisa muito importante. A gente precisa de muita pesquisa nesse campo ainda. Eu, particularmente, não pesquiso canabinoides e uso terapêutico de canabinoides. No campo da maconha, o que eu estudo é a política de drogas. Mas é muito claro que a gente precisa de mais pesquisa científica nesse campo, e mesmo, né, na nossa casa, na Unicamp, houve a proposta de um projeto desse tipo, e esse projeto tem tido dificuldades para andar, porque é difícil de regulamentar e de organizar, né? O PL facilitaria isso. Por fim, o PL também organiza o plantio de maconha não psicoativa, chamado cânhamo, que produz uma excelente fibra, né? E aí, para vários produtos, inclusive para roupa. Então, seria interessante também, né, do ponto de vista da produção nacional, que se pudesse também produzir cânhamo para fins têxteis, que não tem nada a ver com. Não é possível consumir cânhamo, né, e ele ser psicoativo. Então, em resumo, é esse o pé que a coisa está. E as forças conservadoras têm dito que esse projeto de lei significa primeiro, a liberação, que nem é esse o termo, mas ainda mais, dizem que é a liberação como se fosse a liberação do ponto de vista do uso social e recreativo, que é outra discussão. Então eu não vejo, infelizmente, nesse momento político que estamos vivendo, espaço, né, para um avanço significativo. Vamos ter que ver como que esse assunto vai evoluir. Deixa eu te perguntar outro assunto. Mas, se você me permite complementar, posso só Uhum. complementar uma coisa? Curiosamente ou não, do ponto de vista da discussão do medicinal, tem avançado sim. Esse projeto ele passou apertado, mas ele passou. E vários analistas dizem que tem uma chance de que, mesmo que vá para o plenário da Câmara, que ele consiga passar. A gente não sabe o que vai ser quando chegar na mão da sanção presidencial. Essa que é a questão. Né? Isso, aí realmente a coisa é complicada. É. Mas existe, mas só, né, lembrando que são diversas forças que ainda estão, né, graças a Deus, ainda podemos dizer que temos diversas forças políticas em ação, que às vezes elas são antagônicas, que do ponto de vista do uso terapêutico da maconha, o consenso parece ser mais no sentido da regulamentação do que da proibição. Interessante. Bom, vamos acompanhar e ver como esse assunto evolui. Deixa eu te perguntar, Toffoli, você tem sido muito ativo no Twitter, né, com mais de 32 mil seguidores. Qual que você acha que deve ser o papel do pesquisador e influenciador, como é conhecido hoje em dia, nas redes sociais? Olha só, essas coisas, esse fato aconteceu meio que por um acaso, né? Não foi um plano pessoal de ter esse número de seguidores assim, digamos, não foi um projeto montado nesse sentido, né? A coisa acabou acontecendo. Teve um crescimento muito grande, e isso tem a ver com a resposta que eu vou lhe dar sobre o que eu acho que seria o papel desse influenciador científico, né? Houve um crescimento muito grande no número de seguidores, foi também quando eu consegui o selo de verificação do Twitter, no início da pandemia. E é muito curioso isso, porque de certa forma, se a pandemia ela está ainda, né, muito associada a interpretações equivocadas da ciência, ou a embates, né, discussões que são de um foco peculiar, como se a ciência fosse uma discussão de opinião, né, e não dentro da dinâmica, né, que até tem a ver com opinião, mas aquela não é uma opinião pessoal, ela tem que ser balizada por fatos, né, e ela tem um processo de trabalhar o contraditório e a refutação, né, especialmente a ciência empírica, eu estou falando, né, que não é o do debate eu acho, né, eu acho que é melhor, ou então eu faço isso porque eu sou de direita, ou eu faço isso porque eu sou de esquerda. Né. Então, curiosamente, apesar de fato de existir uma certa ideologia, que sempre houve, mas agora parece que a coisa está muito mais aguda, né, uma ideologização das posições científicas, muita gente foi atrás de respostas que consideravam mais confiáveis. Né? Então, não só eu, mas vários cientistas tiveram assim, cientistas twitteiros, vamos dizer assim, né, passaram a ser referência, de certa forma, para uma determinada população, que era a população do Twitter.
e começaram a seguir. Né? E eu regularmente faço trabalhos de divulgação. Né? Regularmente eu faço os chamados fios, né, do Twitter, que eu chamo de cordel, de temas que são ligados àquilo que eu pesquiso, ou a temas de interesse geral. E eu acho pessoalmente que é muito importante, né, que acho que nem todos os pesquisadores têm gosto por isso, eu não acho que isso deva ser uma coisa obrigatória, como em tudo na vida existem afinidades eletivas, né, tem pessoas que são a grande habilidade é entrar ali no campo de pesquisa e mergulhar profundamente e gerar o conhecimento ali, mas eu acho que é importante, é extremamente importante que a gente dialogue com a população. Né? Eu penso muito nisso quando eu lembro na questão da Terra plana. Existe um documentário no Netflix sobre a Terra plana, né? Eu esqueci o título exatamente agora, mas enfim. E aí o documentarista vai, segue, conversa, visita convenções de terraplanistas, e você percebe nos terraplanistas, é claro que há uma série de questões que a gente pode discutir que não são coisas muito legais, mas tem um ponto que eu acho que nesse ponto eles estão certos. Eles desconfiam do status quo e querem demonstrar empiricamente aquilo que eles acreditam. Né? Só que aí eles, trabalhando pelo que a gente chama de viés de confirmação, né, eles só olham para aquilo que reforça aquilo que eles acreditam. Isso seria um problema. Acho que aí é que é o problema da distorção cognitiva ligada ao terraplanismo. Mas eu fico pensando até que ponto, e aí vendo o documentário isso aparece com muita clareza, até tem uma astrônoma que fala sobre isso, até que ponto isso acontece também porque os cientistas não tentaram ou não souberam se comunicar com a população. Nem tudo eu acho que se resolve a isso, mas eu sinto que, se não cada cientista, porque, como eu já disse, nem todo mundo tem, né, a habilidade de fazer isso, como vários cientistas fazem já faziam antes da internet, mas eu acho que a ciência como um todo teria essa obrigação, e a academia estaria nesse lugar também de ter esse papel, né, de poder prover educadores populares em ciência, vamos dizer assim, nas redes sociais, por assim dizer, para não chamar de influencer. Né? Legal. Queria agora que você recomendasse, por favor, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, ou qualquer coisa que vier aí à sua cabeça. Então, olha, esse episódio, eu não vou conseguir lembrar o nome para te falar, mas deixa eu só pegar aqui o livro está aqui ao alcance da minha mão, peraí. Mas essa série, esse documentário não é uma série, esse documentário da Netflix sobre o terraplanismo é bem interessante, eu recomendo. Também nesse sentido, no sentido do que a gente estava falando, tem um podcast. Eu posso fazer múltiplas recomendações ou tem que ser uma coisa só? Pode, à vontade. Então, nesse sentido, tem o podcast do Bernardo Esteves, que é um repórter de política repórter de ciência da revista Piauí. Ele fez um podcast produzido pela Rádio Novelo que se chama Terra Redonda. E onde, inclusive, ele discute, o primeiro capítulo, ele discute a questão do terraplanismo com um grande brilhantismo. Foi um podcast premiado em 2020, se não me engano. Então, um podcast bem legal, bem interessante sobre vários aspectos da ciência. A Terra é redonda. E de livro, eu vou aqui puxar a brasa para a sardinha do meu tema de pesquisa dos psicodélicos, é esse livro aqui, Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, do decano do jornalismo científico do Brasil, Marcelo Leite, bastante conhecido, repórter da Folha, trabalha com ambientalismo e ciência já há um bom tempo, no qual ele faz um mapeamento recente dos últimos 2, 3 anos da ciência psicodélica brasileira, né, incluindo pesquisas nas quais, de certa forma, eu tô envolvido. Né? Por isso que eu disse que é puxar a brasa um pouco para minha sardinha. Muito bom. Eu queria que você. Bom, a gente tem um quadro aqui que é o Arqueologia Acadêmica, né? Você mandou uma foto aí até antes da universidade. Explica um pouquinho o que você queria comentar, né? Uma participação na SBPC? Isso. Eu tinha 16 anos. Inclusive, a figura que aparece na foto é assustadoramente diferente de mim, né? Mas sou eu mesmo. Na época eu trabalhava, eu era programador, eu sabia programar, fazia um bico, né, além de estudar no segundo grau, eu trabalhava como programador nas linguagens de programação daquela época. Hoje em dia eu não sei mais programar, não posso dizer que eu sou um coder,
porque eu não sei mais trabalhar com não sei trabalhar com as linguagens atuais, né? Tipo Python, JavaScript, essas coisas eu não sei. Mas na época eu programava em DBase, que era uma linguagem de programação muito usada para fazer aplicativos comerciais. E aí, sob convite de um professor de biologia, ele falou, olha, vai ter a mostra de ensino de biologia durante o encontro da SBPC de 88, em São Paulo, que aconteceu na USP. E eu morava no Ceará, né, com a minha família, apesar de eu ser paulistano, inclusive, eu morava lá. E aí ele falou, eu bolei um programinha sobre nutrição, tal, uma coisa simples, e fui lá apresentar. Então assim, e aí uma coisa eu já tinha na minha cabeça em 88, eu ia ser cientista, não sabia de que tipo que eu ia ser, né? Depois acabei fazendo medicina, a coisa ficou um pouco mais stand-by, porque aí tem um universo clínico que é muito sedutor no campo da medicina, né? Remunera melhor, inclusive, mas no final das contas eu acabei me tornando cientista mesmo. Mas, e aí por que isso conecta com o meu tema atual de pesquisa? Porque naquela época, e eu acho que isso responde um pouco a sua primeira pergunta, de certa forma. Por que esse tema para você não é um tema que assusta? Né? Eu te responderia dizendo que esse é um tema que eu acho que a ciência está do meu lado, por assim dizer. Ou eu estou do lado da ciência, na verdade. Naquela época eu encontrei um livro, né, que é a edição acho que de 84, que ele foi publicado pela EDUSP, que era um livro do professor Frederico Graeff, um importante, eminente psicofarmacologista da USP de Ribeirão, e que se chamava Drogas Psicotrópicas e seu modo de ação. No que e assim, um camarada nascido na década de 70 e que foi exposto a toda a propaganda assustadora em relação às substâncias psicoativas na década de 80, né, na chamada Guerra às Drogas. E eu peguei aquele livro, que é um livro científico, e que explicava, sem terror psicológico, os riscos e os benefícios das substâncias, inclusive aquelas que estavam proibidas. Tinha um capítulo específico para psicodélicos, que era chamado alucinógenos, né, que é o outro nome deles, né, o nome mais antigo. Agora a gente faz uma distinção até de certa forma política de chamar psicodélicos, e na qual ele explicava do uso terapêutico, que tinha sido interrompido depois da proibição, e eu decidi que de alguma maneira eu ia estudar esse assunto. Né? Eu estudei do ponto de vista, digamos assim, religioso, de certa forma, durante muito tempo com a ayahuasca, e agora estou estudando mesmo, né, pela ciência. Então, de certa forma, isso conecta essa história toda. Foi antes da graduação, foi no ensino médio. Queria que você então comentasse para a gente a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação. Olha, eu participei, começar pela pior, para a gente depois ir num crescendo positivo, né? Eu participei quando eu cheguei aqui, né, na Unicamp, logo depois começou a chamada CPI do trote, né, que era diante de denúncias de problemas nas diversas universidades públicas, das universidades paulistas, na verdade, né? Era uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujo presidente era o deputado Adriano Diogo. E na época eu fui chamado para depor para contar das experiências que eu tinha tido na Faculdade de Medicina durante a década de 90, da USP. Então, assim, eu acho que as piores experiências que eu tive foram ligadas ao trote na Faculdade de Medicina, né, que era, de certa forma, naturalizado. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia as coisas, ainda existem vários lugares que têm trotes violentos, mas cada vez menos isso é uma coisa que se coloca como uma obrigação ou como uma diversão, e fica mais claro, né, o caráter, a menos que seja trote solidário e outras coisas, mas o caráter opressor. Eu tenho dificuldade de falar, de te situar qual foi o melhor momento. Eu acho que os melhores momentos envolveram na graduação, curiosamente, participar do centro acadêmico e poder participar aí mais uma vez, da política. Eu não tenho afiliação partidária, eu não trabalho com política partidária, mas eu acho que todo cidadão tem que se posicionar de alguma forma. E você sabe como é que eu sou no Twitter, eu tenho uma posição muito clara
política, né? Ou pelo menos daquilo que me repele, eu deixo muito claro. Né? E participar desse universo, né? Entender como é que funciona, como é que se organiza a universidade pelo lado de dentro, foi muito interessante. Mas eu vou situar assim, aqui um professor que as aulas dele, né, só para não ficar assim nessa coisa mais vaga, foram sempre coisas. Foi um professor com o qual eu aprendi muito, que eu tenho muito respeito, que é o professor Paulo Saldiva, que é uma pessoa conhecida, né? Lá dentro da USP ele é conhecido com o apelido de Pepino, né? Ele, inclusive, se desligou da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas as aulas do professor Paulo Saldiva foram, acho que, os pontos altos da minha graduação. Se for pensar na sala de aula. E um cientista ou uma cientista que você admira? São muitos, viu? Além do professor Paulo Saldiva, que eu já mencionei, eu vou mencionar aqui um casal, justamente para ser justo aí, falar de, né, homens e mulheres, e no caso eles foram um casal mesmo, né, que foi a professora Jandira Mazur, que estudava política de drogas e com perspectivas muito à frente do seu tempo, na década de 80, e que teve uma morte precoce. E ela era casada com o professor Elisaldo Carlini, que esse sim teve uma longa vida e faleceu apenas recentemente, grande pesquisador da cannabis, né, especificamente, né, dos psicoativos brasileiros, mas em especial na parte da psicobiologia, lá na Unifesp, da cannabis. Não foram meus professores de graduação, não tive aula direta com eles, mas são dois cientistas que eu admiro. Muito legal. E bom, e para finalizar, eu queria que você comentasse com a gente qual a tua grande habilidade que não está no teu látis. Eu sou desenhista. Eu desenho. Mas assim, sou desenhista. Eu desenho, melhor dizer assim. Eu me divirto desenhando. E aí, porque eu nunca parei de desenhar desde criança, eu desenho melhor do que a média. Então, digamos que foi um traço infantil que se manteve na vida adulta e que me dá muito prazer. Então, é isso, eu sei desenhar. Eu escrevo poesia também, mas eu acho. Mas você não costuma twittar os teus. Não costuma Você não costuma twittar os teus desenhos. É verdade. Eu tweeto mais os poemas do que os desenhos, que eu também escrevo, né? Mas é verdade. É porque, na verdade, é uma coisa muito mais pessoal, sabe? É uma coisa de. É quase que uma faxina mental para mim. É um ato de saúde mental desenhar. Então, não faço. Diferente do meu filho, até os quadros que eu tirei aqui são dele. Esse aqui, ó, vou pegar só para mostrar. Que é um desenhista mesmo que eu considero com técnica e tal, né? Eu sou um diletante. Muito bom. Bom, Toffoli, obrigado pela tua participação. É um prazer falar com você, agradecer aí por todos os esclarecimentos e, naturalmente, cumprimentar pelo teu trabalho, pelas tuas pesquisas e pela tua atuação na área da divulgação da ciência. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço pela oportunidade e desejo boa sorte, boa fortuna aí nos próximos caminhos aí do canal.